assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos curvar as nossas cabeças e mais uma vez orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos suplicar a bênção do Senhor para esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, momento em que a Tua Palavra será exposta ao Teu povo, Deus amado, e a nossa súplica é para que tanto a exposição quanto o meditar do nosso coração, ó Deus, sejam conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo Espírito que inspirou essa palavra, o mesmo Espírito que nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, o mesmo Espírito que nos consola diante das nossas lutas, das nossas fraquezas, diante da oposição que tantas vezes, como povo Teu, como igreja de Jesus, temos sofrido, ó Deus, a partir do mundo que nos cerca. Queremos, ó Deus, suplicar que o Espírito Santo do Senhor também aplique essa palavra de uma forma muito prática na nossa vida, a fim de que, ó Deus, aquilo que aprendermos aqui seja útil, ó Deus, na nossa relação como povo, como igreja, como corpo de Cristo, no nosso relacionamento, ó Deus, com os nossos irmãos, no nosso relacionamento com aqueles que estão fora da igreja, e que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor nos conduza a uma consagração tal que, ó Deus, nada seja mais importante do que sermos conhecidos, reconhecidos, e do que vivermos como povo Teu, como igreja de Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Como nós dissemos lá no início da introdução da nossa exposição, essa era uma igreja formada por judeus e gentios. Era uma igreja que tinha sido inicialmente formada por judeus, mas até pela localização geográfica, pelo contexto cultural em que ela estava colocada, ela acabou sendo uma igreja multicultural, uma igreja onde judeus e gentios tiveram que conviver juntos. Mas uma dificuldade que havia ainda era dos judeus de compreenderem que todos faziam parte, que todos eram a igreja de Jesus, e do outro lado, a dificuldade que os gentios tinham a olhar para os judeus e dizer: foram eles que mataram a Jesus, então eles não podem ser igreja. Havia uma separação ela existiu durante os séculos, e ela ficou mais evidente exatamente no momento em que esses dois povos, esses dois tipos de pessoas tiveram que conviver juntos, na mesma esperança, tendo dividindo a mesma congregação, servindo a Deus com o mesmo propósito. E é claro, isso trouxe conflitos, isso trouxe dificuldades. Por um lado, os gentios, eles olhavam para a história deles e eles muitas vezes
eles eram acusados e outras vezes eles próprios se sentiam como que uns crentes de segunda categoria. Afinal de contas, eles chegaram nessa história muito depois, quando eles conviviam com um judeu tradicional, de raiz mesmo. Eles diziam: esse homem conhece a palavra de Deus há muito tempo, as gerações que antecederam ele conheceram a palavra de Deus, mas eu comecei agora, eu ainda não sei praticamente nada. Por outro lado, nós temos a informação de que esses gentios, que muitas vezes se sentiam como um grupo de pessoas, de crentes meio que de segunda categoria dentro da igreja de Jesus, eles muitas vezes eles ainda tinham dificuldade de entender que eles próprios faziam parte do corpo de Cristo, porque a história deles demonstrava que eles estavam separados da comunidade da salvação há muito tempo, que eles viveram muito tempo alheios a isso. E é claro, irmãos, culturalmente isso tem uma aplicação muito forte, muito séria, especialmente naquele contexto, naquele momento. Mas vamos nos lembrar, o grande esforço do apóstolo Paulo aqui é mostrar que a igreja é formada por esses dois tipos de pessoas, não apenas por esses dois tipos de pessoas, mas de pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, de pessoas que tiveram experiências em tempos diferentes, que conheceram o Senhor Jesus de formas diferentes, que tiveram conversões de maneiras bem diferentes, mas todos eles são igreja de Jesus. Outra preocupação do apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, é que esses irmãos, eles precisavam conviver bem, lembrando que toda a separação e que todas as diferenças que havia culturalmente entre eles, não tinha nenhuma relevância, porque na verdade, do ponto de vista da corrupção do pecado, não importa qual é a sua raça, não importa qual é a sua cor, não importa qual seja a sua nacionalidade, não importa o seu nível de instrução, não importa o seu nível econômico, não importa nada disso. O que a Bíblia diz é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo vai dizer aqui no início do capítulo 2 é exatamente isso. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, os que recebemos a informação antes, estávamos mortos, porque caminhamos, apesar de termos a lei, apesar de conhecermos o Senhor, estávamos alheios às verdades mais importantes que apontavam para Cristo. E é por isso que João, quando ele começa a descrição do Evangelho, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele vai dizer exatamente isso, se referindo aos judeus. Ele vai dizer: Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então não importava se eles tinham ouvido a mensagem, se eles tinham recebido os mandamentos, se eles tinham atravessado o deserto, tomado posse da terra prometida, se eles eram descendentes diretos, consanguíneos de Abraão, isso não fazia a menor diferença. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Paulo vai dizer lá no início do capítulo: assim andávamos todos nós. E quando ele vai descrever esse andar, ele ajunta gentios e judeus. Diz: todos estavam andando segundo o curso desse mundo, todos estavam sob a escravidão do pecado, todos estavam sob a mão do príncipe da potestade do ar, todos estavam alheios à justiça de Deus e eram todos filhos da ira de Deus. Então não fazia sentido isso. Mas após descrever tudo isso, a preocupação do apóstolo Paulo agora é reforçar que judeus e gentios foram salvos pela graça, que judeus e gentios fazem parte de uma só igreja, de um só povo, que judeus e gentios são uma única igreja e eles devem viver em comunhão. Talvez esse seja o maior desafio que a igreja tenha enfrentado durante todos os séculos da sua existência, é saber lidar com as diferenças, com as pessoas que são diferentes, que vêm de situações diferentes. Nós tendemos a valorizar mais alguém que vem de uma tradição cristã, de uma tradição evangélica, e temos um preconceito enorme quando entra alguém na igreja que vem de uma outra realidade, que viveu uma outra realidade e que tem muito menos tempo. Nós temos muitas vezes o preconceito, talvez não tão explícito, mas ele existe no nosso coração quando nós sabemos que alguém veio de uma conversão dramática,
Não é alguém que estava envolvido com crime, alguém que veio das drogas, alguém que veio da prostituição, e nós tendemos a achar que eles são piores do que nós. Como é que eu vou acolher essa pessoa? Como é que eu vou conviver com essa pessoa? Como é que eu vou levá-lo para a minha vida, para dentro da minha casa? Como é que eu vou deixá-lo liderar a igreja? Como é que eu vou deixar ele ensinar para as crianças? Porque nós ainda não entendemos a profundidade da graça de Deus e de como a graça de Deus atua na nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa esse novo parágrafo aqui no capítulo 2, a partir do verso 11, ele começa com uma lembrança. Lembrança de algo que ele tinha acabado de falar. Mas ele quer reforçar, ele diz: lembre-se, né? Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Paulo está dizendo isso é bobagem. A gente sabe que Paulo pensava isso, porque em Gálatas capítulo 6 ele vai dizer isso. Ele diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Que valor tem isso? Qual é o valor disso para a vida cristã? Nada. O próprio Senhor, através da sua palavra, ele vai reforçar essa ideia dizendo: circuncidai o vosso coração. Estava todo mundo circuncidado, todo mundo cumprindo os ritos religiosos direitinho, mas o coração estava longe do Senhor. Isaías vai diante do povo e diz assim, diz o Senhor: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Paulo quer lembrar que tanto os gentios quanto chamados incircuncisos, né, porque não eram da circuncisão, não faziam parte da nação de Israel, quanto os chamados circuncisos, aqueles que a si mesmos se intitulavam circuncisos, na verdade, eles estão na mesma condição, na mesma situação. Por quê? Porque a circuncisão não podia fazer absolutamente nada pela vida de ninguém. Do ponto de vista da salvação, da religião, a circuncisão não significava nada. Porque quem é que realizava a circuncisão? Um sacerdote, um homem. Por isso ele diz aqui: aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que eu e você podemos fazer, seja lá o que for, dentro dos nossos ritos religiosos, que pode cooperar para a nossa salvação? Então não justificava, não convinha, não tinha lugar essa separação, essa divisão entre judeus e gentios. E Paulo está lembrando eles. Lembre-se, né? Ele vai dizer: portanto, lembrai-vos disso. Vejam que ele aqui não está falando só para gentios e não está falando só para judeus, ele está falando para a igreja. Ele está se dirigindo à igreja formada por esses dois grupos. Lembrai-vos disso. Ele continua. E aí ele vai quase que repetir o início do capítulo 2. Ele diz: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E é interessante porque aqui ele está dizendo que mesmo alguém que já tinha se circuncidado podia estar separado da comunidade de Israel. Assim como alguém que pode vir aqui e apenas formalmente se batizar ou fazer a sua profissão de fé, nunca participar da igreja de Jesus. Isso é muito sério. Quando eu tomo a decisão de me batizar, quando eu tomo a decisão de fazer a minha profissão de fé, de publicar, não é, formalmente a minha fé em Cristo, isso tem que ser real. Porque o simples fato de eu vir aqui não vai fazer a menor diferença. Muitos daqueles que se diziam circuncisos estavam separados da comunidade de Israel. Eram estranhos às alianças da promessa. Por isso, quando veio o Cristo da aliança, o Senhor da aliança, eles não reconheceram. Quem é esse? Sabemos quem é. Nós estávamos esperando um comandante, nós estávamos esperando um grande guerreiro, nós estávamos esperando um revolucionário. Quem é esse? Esse? Lembra que eles tinham umas palavras interessantes? Não é esse o filho de José, o marceneiro? Eles não tinham a compreensão de que aquilo era a aliança. Não tinham esperança, e eles viviam sem Deus no mundo. Por isso eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. E vejam como, tanto no primeiro parágrafo do capítulo 2, quanto no segundo parágrafo, há uma virada, e há uma expressão praticamente igual.
lá, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa da riqueza da sua graça. Aqui no segundo parágrafo mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui a gente já tem a resposta fundamental, não é verdade? Qual é a diferença? O que importa? Importa se você é judeu, grego, romano, baiano, gaúcho, paranaense, chinês. Nenhuma diferença. Nós conversamos com os adolescentes, eles devem lembrar aí, né, na sexta-feira. Se você chegar na porta do céu e o Senhor perguntar por que razão eu devo deixar você entrar no céu, você vai dizer, porque eu sou judeu? Porque eu sou... meu pai foi presbítero, meu avô foi presbítero, meu pai é pastor. Que diferença vai fazer isso? Nenhuma. A única resposta é eu saber que eu fui aproximado de Deus por causa do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados, impedidos de estar na presença de Deus e reconhecer a sua glória. Mas a Bíblia diz que pelo sangue do Cordeiro nós fomos reaproximados. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer esse povo existe por causa de Cristo. Porque eles foram aproximados de Deus e uns dos outros por causa do sangue de Cristo. Nós nos amamos, nós nos servimos, nós nos apoiamos, nós nos respeitamos, nós nos disciplinamos, nós nos instruímos mutuamente. Não é porque fazemos parte de uma instituição, mas é porque fomos todos aproximados no sangue do Cordeiro. Jesus é o elo de ligação. Ele é aquele que nos aproximou, tanto do Pai, quanto de uns dos outros. E é por isso, queridos, que você atravessa o oceano, vai para um outro lugar, para uma outra cultura. E quando você encontra alguém da comunidade do povo de Deus, você o chama de irmão. Meu irmão em Cristo. Você faz parte da família dele. É por isso que Jesus diz que ninguém precisava temer, deixar pai, mãe, irmãos, casa, por amor a Ele. Porque aonde quer que você fosse, por causa do sangue de Cristo, você teria pai, mãe, irmãos, casas, e você seria do povo de Deus. E agora, Paulo vai dar as razões disso. Né? Ele diz como isso aconteceu. Fomos aproximados por causa do sangue de Cristo. Agora, a partir do verso 14, ele vai dar as razões para isso. Ele começa dizendo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ambos o quê? Judeus e gregos. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos aproximou. Ele é aquele que rompeu as diferenças. Ele é aquele que desfez as barreiras. Ele é a nossa paz. E de ambos fez um. Foi Ele quem derrubou a parede da separação, todas as barreiras. E é por isso, queridos, que nós precisamos ser capazes de ser igreja de verdade, povo de Deus, e entender que, por causa de Cristo, as barreiras vão sendo destruídas, elas vão sendo derrubadas, e nós vamos sendo aproximados de pessoas que talvez chegue aqui e você jamais imaginaria que você pudesse chamar aquela pessoa de irmão. Mas ao que chegar aqui, ao confessar que o sangue do Cordeiro lavou e o purificou de todo o pecado, ele passa a fazer parte da sua vida. Ele diz que havia uma parede, havia um muro de separação. E é curioso, irmãos, porque quando a gente pensa nisso aqui, nós devemos voltar bastante no tempo, ir lá em Gênesis capítulo 12, no momento do chamado de Abraão, de onde descendeu o povo judeu. E lá no chamado de Abraão, nós temos uma informação muito importante. Deus diz para Abraão, olha, eu vou te abençoar, vou te enriquecer, vou te dar uma grande descendência. Por isso,
deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa sua casa, deixa sua parentela e segue para o caminho que eu vou te mostrar. E aonde a planta do teu pé pisar, essa terra será tua. E Deus faz aquela promessa maravilhosa da terra prometida, da Canaã tão esperada. Quando nós pensamos hoje nessa parte do chamado de Abraão, inevitavelmente nós pensamos na nossa caminhada para o céu. Nós pensamos na nossa caminhada para o céu, pela fé. Mas há uma parte da promessa, há uma parte do chamado, melhor dizendo, que nem sempre nos é tão claro aos olhos. É quando Deus diz para ele: te abençoarei, abençoarei a sua descendência, farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que Israel, desde o início, já devia ter compreendido isso. Israel, era um povo separado por Deus, um povo que foi separado, e Deus mesmo diz, não era por causa dos méritos deles, eles não eram o melhor povo, eles não eram o maior povo, eles não eram o povo que tinha o exército maior, que era mais poderoso. Se a gente for traduzir bem o que Deus está dizendo lá, Deus está dizendo, vocês eram um povinho de nada. Não foi por isso que eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que na fraqueza de vocês, na limitação de vocês, todas as famílias da terra pudessem reconhecer o meu poder, reconhecer quem sou eu, reconhecer quem é o Deus de Israel. Deus não chamou Israel para dizer, vocês são o melhor e agora vocês estão separados, não vão se envolver com mais ninguém. Deus chamou Israel para que todo mundo que se relacionasse com Israel, olhasse para Israel, enxergasse Israel, pudesse ver claramente a graça de Deus, a aliança de Deus e o poder de Deus manifesto para a salvação da humanidade. E claro que a gente sabe que Israel teve todas as dificuldades de fazer isso, como qualquer um de nós tem. Por quê? Porque eram pecadores. Eles não tinham as condições todas para isso. Deus deu a lei para eles. E se eles conseguissem cumprir 100% a lei, certamente isso teria acontecido. Mas eles não conseguiam. A lei foi um tutor para eles, foi alguém que apontou o caminho, que dirigiu, que conduziu eles. Mas a lei não podia salvá-los também. E ninguém podia ser salvo por meio das obras da lei. Mas a história de Israel segue até que o descendente da mulher e também o descendente de Abraão chegasse em Jesus. E aí, em Jesus, todos foram aproximados. E a gente sabe que os apóstolos também tiveram dificuldade disso. Quando Deus disse para Pedro, Pedro, vá na casa de Cornélio. Tem gente lá para ser salva. Pedro disse, Senhor, como isso? Na casa de um gentil? Eu não vou lá de jeito nenhum. Deus dá aquela visão para ele, desce para ele todo aquele lençol com todo tipo de animais condenados na lei. Para ele diz, mata e come. Ele diz, Senhor, jamais, eu nunca fiz isso, nunca vou fazer isso. E Deus diz para ele, você não tem direito de considerar impuro aquilo que Deus santificou. O que Deus estava dizendo para ele assim como eu condenei esses animais lá no passado, e hoje eu estou dizendo que você pode comê-los, eu quero dizer para você que você não pode condenar um gentil, porque o meu filho morreu por ele lá na cruz. Não existe separação mais. Você tem que ir. Verso 15 diz que, continuando ainda, diz que por meio do sangue de Jesus, isso aconteceu porque ele aboliu na sua carne os mandamentos e ordenanças os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Jesus fez, irmãos? Jesus tomou na sua própria carne aquilo que a lei obrigava, aquilo que a lei exigia. E ao fazer isso, ele fez algo maravilhoso. Ele aboliu na sua carne a lei nessa forma de mandamentos e de ordenanças que podiam dar a impressão de que nós poderíamos ser salvos por meio dela. Pelo contrário, ele fez isso, primeiro, porque os judeus não estavam cumprindo bem a lei. Não cumpriram.
Não conseguiram cumprir a lei. Quem lê Romanos 2 sabe disso, né? Quando Paulo diz lá, quem é você, judeu, para dizer que o outro deve cumprir a lei? Você diz que não deve roubar, mas você rouba. Você diz que não deve adulterar, mas você adultera. Quem é você? Por outro lado, Jesus aboliu essa mesma obrigação sobre gentios que estavam alheios, que estavam completamente separados dessas coisas da aliança. Eles sim, é que não tinham como ser salvos, porque eles não conseguiram. Se os judeus, o povo de Deus, não conseguiu, por que os outros povos pagãos iam conseguir? Mas eu acho maravilhosa a palavra que Paulo usa aqui. Ele usa a palavra aboliu. Ele desfez, ele acabou por completo com isso. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito e dizer, eu sou judeu. Ninguém vai poder fazer isso. E ninguém vai poder chegar lá e bater no peito e dizer, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleano, ou seja lá o que for. Porque a única coisa que nos conduz ao céu é o sangue de Cristo. É aquilo que Ele nos deu através do seu sacrifício. Terceiro porquê. Então a forma foi o sangue de Cristo, mas agora por que Ele fez isso? Porque era preciso reconciliar-nos com Deus. Não era preciso reconciliar apenas entre nós. Era preciso reconciliar ambos em um só corpo com Deus. Em outras palavras, era preciso juntar todas essas pessoas, de povos, tribos, raças e nações, num só corpo, por causa de Cristo. E amados, que coisa maravilhosa que vai ser o céu. Que coisa maravilhosa vai ser o céu. Porque vão estar lá pessoas de todos os povos, tribos, línguas, rações, cores, de tudo quanto é jeito. O povo de Deus é o povo que foi chamado para demonstrar esse amor de Deus incondicional por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E aí, irmãos? O John Lennon pode imaginar um tempo em que as fronteiras vão acabar, que não haverão diferenças entre nós mais. Mas o John Lennon só podia sonhar isso, porque do ponto de vista desse mundo, não tem jeito, as fronteiras vão cada vez subindo. Estão querendo construir muro em Israel, estão querendo construir muro nos Estados Unidos. Já derrubaram um muro lá na Alemanha, mas estão querendo construir muro agora por causa dos imigrantes que estão vindo da África para lá. Os muros sempre vão existir, as paredes sempre vão existir. Mas as paredes desaparecem quando nós temos a bênção de nos assentarmos do lado de pessoas tão diferentes. Você já percebeu que tem alguns haitianos que frequentam a nossa igreja? Talvez você não tenha percebido. Porque é tão natural ter uma pessoa aqui, né, diferente no nosso meio, de uma outra cultura, de uma outra língua. Graças a Deus por isso, irmãos. Vocês já perceberam a vocação que Deus deu para essa igreja, colocando essa igreja em Foz do Iguaçu? 83 etnias estão presentes aqui nessa cidade. E Deus nos chamou para mostrar que todos nós, todas essas etnias podem ser unidas por causa do sangue de Cristo. Só por causa do sangue de Cristo. Então ele diz, ele aboliu, mas ele também reconciliou. Ele aboliu, ele aboliu aquela separação. Ele aboliu aquela lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele nos reconciliou num só corpo em Cristo por intermédio da cruz, destruindo por intermédio dela, da cruz, a inimizade. E aí ele vai dizer como isso aconteceu. Ele diz, isso aconteceu porque ele veio e evangelizou paz a vós outros. Uma das coisas que as pessoas não entendiam era como Jesus podia se sentar com todo tipo de gente. Ele dizia, não pode ser, esse cara não é um cara correto. Porque como pode um judeu, né, se assentar com prostitutas, jantar com um publicano, se hospedar na casa de um publicano, jantar na casa de um fariseu? Jesus, ele convivia com todos, ele evangelizou paz a todos.
os que estavam longe, mas também os que estavam perto. Aos judeus que estavam pertinho, mas não conseguiam enxergar a luz, mas aos que estavam longe, separados, alheios a todas as ordenanças do Senhor. Ele evangelizou: paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que regenera um brasileiro, regenera um judeu, regenera um chinês, regenera um africano, regenera um americano, regenera um latino. O mesmo Espírito. E o Espírito Santo nos conduz ao mesmo Redentor, ao mesmo Senhor. Porque há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Há um só caminho que leva ao Pai. Há uma só verdade que nos leva à salvação e que nos dá acesso à salvação. E há uma só vida plena, perfeita, abundante, oferecida à humanidade. E tudo isso por meio de Jesus, só Jesus. Assim, ele diz: agora, a condição de vocês é que vocês não são mais estrangeiros. Ele está dizendo agora para os gregos, não é? Vocês não são estrangeiros. Vocês são parte desse povo, vocês são da minha família, são corpo do meu corpo. Fazemos parte, somos membros do mesmo corpo. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vejam que Paulo usa 3 coisas para definir o que é a igreja aqui, né? 3 metáforas muito importantes. Ele diz: vocês não são estrangeiros, porque não há separação mais, não há barreiras mais. Não importa de que raça você seja, vocês são igreja de Jesus. E por isso vocês não são peregrinos. Vocês não precisam pedir visto mais, porque o visto já foi dado por meio do sangue do Cordeiro. Segundo, ele diz: vocês são cidadãos. Não é green card, irmãos. Não é visto permanente, de residente permanente. Mas vocês são concidadãos dos santos. Concidadão é alguém que é cidadão exatamente igual. É alguém que é cidadão ao lado de. E por fim, ele usa a metáfora da família. Vocês são da família de Deus. Todos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os judeus não estão aqui, não fazem parte da igreja de Jesus, edificados sobre o Antigo Testamento, sobre o que eles aprenderam sobre do Antigo Testamento, dos profetas, da lei. Não, eles estão aqui pelas 2 coisas. Eles estão aqui por causa do fundamento dos apóstolos, que é Cristo, e por causa dos profetas. E estão aqui porque Jesus mesmo é a pedra angular. Ele é a base. Você está firmado sobre ele. Todos, né? Todos fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, pela mesma razão. E aí ele vai concluir dizendo: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Esse ajustamento, irmãos, produz aquilo que Paulo diz lá no primeiro capítulo todinho. A razão por que Deus fez todas as coisas. Para a glória dele. Esse ajustamento faz com que a glória seja só do Senhor. A glória não é minha porque eu sou de uma tradição cristã antiga. A glória não é minha porque eu venho dessa ou daquela raça. A glória não é minha por nenhuma razão, só por causa de Cristo. E eu sou parte, né? Nós vimos hoje de manhã lá no texto de 1 Pedro capítulo 2, né? Nós somos pedras vivas que formam um grande edifício sobre a pedra angular, que é Jesus. E esse santuário, esse grande edifício, ele cresce dedicado ao Senhor. Cada um que chega, nós damos glórias ao Senhor. Ele diz: no qual também vós, e agora ele está falando dos gentios, né? Também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Os judeus estão aqui porque tiveram que passar pelo sangue do Cordeiro, e por causa
do fundamento dos apóstolos e dos profetas, eles aprenderam quem era Jesus. Eles chegaram até Jesus. Mas vocês também estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, pela mesma razão. Mesma razão. E aí eu termino, irmãos, aqui. Primeiro dizendo para você que Deus nos chamou, independente das nossas diferenças, independente das nossas origens, independente do tipo de conversão que você teve, Deus nos chamou para ser igreja. Nós somos igreja. Não há privilégio na salvação, que nos leva à salvação, e não há privilégio de alguém que está na igreja por causa da salvação. Somos todos igreja e vivemos todos em comunhão. No caso de Éfeso, era uma igreja de judeus e de não judeus, gentios sem Cristo e sem a salvação, separados da comunidade da salvação, estranhos às promessas, viviam sem esperança, estavam sem Deus no mundo, mas foram todos aproximados por causa do sangue de Cristo. Deus realizou mudanças maravilhosas por causa do sangue de Cristo. Em Cristo Ele promoveu a aproximação de judeus e gentios através do seu sangue. Em Cristo Ele promoveu reconciliação entre judeus e gentios e fez paz. Não há inimizade mais, fazendo de ambos um só povo. Em Cristo Ele derrubou a parede, Ele derrubou a separação, Ele removeu a inimizade, Ele aboliu na própria carne a lei dos mandamentos. Ninguém precisa ser circuncidado mais. Não faz diferença isso. Ninguém precisa ser circuncidado mais. E Ele produziu um novo homem em Cristo Jesus. Deus fez isso em Cristo, para que ambos, judeus e gentios, naquela igreja de Éfeso, eles pudessem ser um só povo. Não havia mais dois povos naquela igreja. Um só povo. Havia raças diferentes, mas um só povo. Havia pessoas diferentes, mas um só povo. Havia gente com níveis culturais diferentes, mas um só povo. Havia pessoas com experiências de conversão muito diferentes, mas um só povo. Sempre um só povo, nada mais. Por isso, todos tinham acesso a Deus em um Espírito. Agora eles eram nação de Deus e por isso eles não eram estrangeiros. Agora eles eram famílias de Deus, né? E portanto eles não eram bastardos mais. Eles não estavam separados da família de Deus. E agora todos eram um edifício de Deus. E eu quero concluir com duas aplicações, irmãos. A primeira delas, a lembrança de que a semelhança da igreja de Éfeso, nós fomos constituídos e continuamos sendo construídos a partir de realidades muito diferentes. Pessoas de todos os lugares, de todos os níveis culturais, de ascendências diferentes, de experiências de conversão diferentes. Nossa igreja não é diferente da igreja dos Efésios. Somos da mesma maneira essa igreja. E você tem a oportunidade de olhar ao lado e perceber as diferenças e poder dizer, graças a Deus, que o sangue de Cristo nos une. Somos um só povo. Graças a Deus por isso. Segunda coisa, é que Deus propõe com isso uma unidade que ela tem dois propósitos. O primeiro desses propósitos é a própria glória de Deus. Esse edifício cresce e ele é dedicado para o Senhor. No dia que nós formos prestar contas do tempo em que nós fomos igreja presbiteriana aqui, ou igreja de Jesus nesse lugar, nós vamos ter que dizer para o Senhor, Senhor, nós éramos aquele povo, estivemos juntos, unidos juntos, e a única coisa que nós desejávamos era que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado, que o nome de Cristo fosse conhecido. Porque nós sabemos que éramos totalmente diferentes, e o Senhor só nos fez um, porque o sangue de Cristo nos alcançou a todos. Por isso, a minha palavra final para você é, promova e participe da comunhão dos santos. No que depender de você, promova e participe da comunhão dos santos. A unidade que nós temos na comunhão e na participação do corpo de Cristo é algo que honra ao Senhor.
Quando nós atentamos contra a unidade, e isso aqui é muito sério, em última análise, nós estamos atingindo o corpo de Cristo. Nós estamos desonrando o próprio Senhor Jesus. Quando você fala mal do seu irmão, ou quando você o despreza, ou quando você o considera como alguém de segunda categoria, você está desonrando o corpo de Cristo, porque quem o pôs lá foi Cristo, e custou o sangue dele colocar aquela pessoa lá. Jesus é o maior ofendido quando nós não vivemos como um só povo, vivendo em comunhão. Tem diferenças? Claro que tem. É só olhar daqui para frente, se eu tirar uma foto aqui, os irmãos vão ver quantas diferenças. Se a gente conversar e querer saber a história uns dos outros, quanta diferença. Se nós quisermos saber a descendência, quantas diferenças. Muitas diferenças. Mas Deus nos colocou juntos para vivermos como um só povo em comunhão. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, faça-nos um em Cristo, como o Senhor fez com judeus e gentios lá na igreja de Éfeso. Pai, assim como o Senhor fez com eles, o Senhor fez conosco. Independente de quem somos, da nossa origem, da nossa experiência religiosa anterior à nossa conversão, Pai, tudo isso desapareceu quando nós nos deparamos com a suficiência do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Deus, porque, ó Deus, as nossas experiências, ó Deus, elas se unificam e elas até desaparecem, ó Deus, na unidade, quando percebemos que somos um por causa de Cristo. A nossa oração nessa noite, ó Pai, é para que nós sejamos capazes de olhar ao redor e perceber que a igreja está colocada no mundo para alcançar pessoas diferentes, povos, raças e nações diferentes, para, ó Deus, levar o Evangelho de Jesus em circunstâncias as mais diferentes, mas que uma vez que colhamos, ó Deus amado, aqueles que o Senhor vai acrescentando dia a dia através da salvação pela graça, que essas pessoas cheguem ao nosso meio, ó Deus, e elas possam ser recebidas como parte da família de Deus, como cidadãos da nação de Cristo, como parte desse grande edifício que cresce e é edificado e dedicado ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e aceita a nossa confissão pelas vezes que atentamos contra a unidade do Teu corpo, seja, ó Deus, por preconceito, seja por falarmos mal uns dos outros, seja por simplesmente não queremos conviver com um irmão que é diferente de nós. Nossa súplica é: perdoa, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o Senhor assim. Faça-nos um e dá-nos unidade, ó Deus, para que se cumpra em nós aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, para que quando formos um em Cristo, o mundo creia que o Senhor nos enviou. Em nome de Jesus. Amém.